como que a independência lá dos Estados Unidos conseguiu alterar radicalmente a economia no interior do Rio Grande do Norte. Parece loucura, né? Nossa, total. E, assim, de que forma um roubo cinematográfico de prata espanhola lá no Caribe acabou financiando diretamente a invasão holandesa no nosso Nordeste? Pois é, a galera acha que a história é um bando de evento isolado. Exatamente, a história, especialmente quando a gente estuda para um nível de exigência alto, raramente é uma sequência de coisinhas isoladas. Trata-se de um tabuleiro de xadrez global mesmo, sabe? Com certeza. Uma peça que se move lá na Europa ou na América do Norte derruba estruturas inteiras aqui. Perfeito. Então a gente está iniciando mais uma imersão profunda, pegando aquela pilha imensa de anotações, resumos, pesquisas e, claro, fontes históricas focadas no edital unificado do Estado, abrangendo aí Detran, IPERN e Ceasa. Sempre dissecando tudo sob a ótica da banca, né? O Instituto avalia. Isso. O objetivo dessa nossa análise de hoje, que funciona tipo como uma parte 2 da nossa grande revisão de história do Rio Grande do Norte, é mergulhar naqueles detalhes mais táticos, sabe? Fugir do básico. Exato. A gente não vai ficar só no panorama geral. A missão hoje é explorar os mecanismos, as engrenagens burocráticas e, principalmente, as causas e consequências. Que é o que separa quem apenas decorou uma data de quem realmente entende o processo histórico, né? Nossa, falou tudo. Eu fiquei impressionada lendo o material. E olha, essa abordagem é fundamental, viu? Porque quando a gente olha para o perfil de questões de múltipla escolha mais complexas dessa banca, a cobrança recai justamente sobre o porquê das coisas. Sim, eles querem saber se o candidato entende a lógica por trás, né? Exato. O panorama geral até ajuda a localizar quem está prestando a prova, no tempo, claro. Mas a resolução dos problemas mesmo exige compreender a mecânica econômica e administrativa da época. Entendi. E para entender por que o Rio Grande do Norte foi um território tão cobiçado, tipo alvo de tantas expedições e disputas, o primeiro passo é desmontar a estrutura econômica. Aquela que Portugal tentou empurrar a todo custo, né? Isso. A base de toda essa movimentação era a famosa doutrina do mercantilismo. Mas a gente precisa olhar para o mercantilismo não como uma teoria abstrata de livro. Tá, e como seria então? Como uma verdadeira máquina de extração de riqueza. As regras do jogo europeu eram, assim, brutais. Não tinha espaço para negociação, né? Nenhum. A intervenção direta do Estado na economia era absoluta. Tudo movido pelo metalismo, sabe? Aquela necessidade louca de acumular metais preciosos a qualquer custo. Puramente para isso. A colônia, e aí o Rio Grande do Norte está super incluído nisso, não tinha permissão para respirar economicamente por conta própria. Sério, é fascinante pensar nisso como uma mega fábrica. Uma baita analogia. Né? Imagine uma linha de produção do tamanho de um continente, desenhada 100% para exportação, onde absolutamente nada do que é produzido ali serve para enriquecer ou desenvolver a região em si. Tudo ia para os cofres de Lisboa. Exato. E a engrenagem principal dessa mega fábrica era o modelo de plantation. A gente sempre ouve falar daquelas 4 características, né? Monocultura, exportação, latifúndio e escravidão. Isso. Era plantar uma única cultura naquelas propriedades gigantescas, explorando mão de obra escravizada e jogar toda essa produção em navios rumo à Europa. Basicamente o suco do pacto colonial. Pois é. Mas aí me vem uma dúvida. A grande questão é, por que a cana-de-açúcar? Considerando a vastidão do território, o clima que não era fácil e a logística complexa do século XVI. É uma ótima pergunta. Não existiam, alternativas mais simples para iniciar a ocupação dessa mega fábrica costeira? Olha, a escolha da cana passou longe de ser um acidente. Longe mesmo. Tinham 3 forças principais guiando essa decisão que o pessoal que está ouvindo precisa anotar. Opa, galera, caneta na mão, então. Primeiro, o açúcar era uma especiaria de altíssimo luxo. O valor de mercado era estratosférico na Europa. Era tipo o ouro branco da época. Dava muito dinheiro, claro. Demais. Dava um lucro que nenhuma outra cultura ia oferecer. Segundo, o Nordeste brasileiro tinha condições de solo ideais, como o famoso massapê. Ah, o massapê, clássico das aulas de geografia. Esse mesmo. E o clima tropical também ajudava muito no cultivo em larga escala.
Mas o terceiro ponto é, sem dúvida, o mais estratégico para o Estado português. Que seria um monopólio da técnica, né? Exatamente. Portugal já tinha testado, aprimorado e dominado toda a engenharia de produção nas Ilhas dos Açores e da Madeira. Então eles não estavam inventando a roda no Brasil. De jeito nenhum. Estavam só expandindo uma operação que eles já sabiam muito bem como administrar. E o Estado era tão paranoico com esse monopólio que as próprias regras das sesmarias amarravam o colono nisso. Nossa, verdade. Tinha regras super rígidas para receber terra, não é? Sim, inegociáveis. Para receber um pedação de terra no litoral potiguar, o sesmeiro precisava obrigatoriamente ser de fé católica, para garantir o alinhamento com a coroa, e tinha a obrigação legal, escrita mesmo, de plantar cana. Era proibido diversificar. Mas aqui a lógica de negócios parece que bate de frente com a realidade do terreno, sabe? Como assim? Porque pensa bem, se a técnica já estava super validada nas Ilhas Atlânticas, se o produto tinha uma demanda infinita e o modelo era rigorosamente imposto pelo Estado, como que a gente explica o fracasso inicial? O choque de realidade, né? Sim. A primeira expedição do Aires da Cunha, lá em 1535, foi um desastre completo. Aí, 20 anos depois, em 1555, os filhos do João de Barros tentaram de novo. Eles que eram herdeiros do donatário Reginal. Isso. Eles tinham capital, tinham um projeto do plantation todo estruturado e o exemplo do erro anterior para não repetir. E mesmo assim, a segunda expedição foi aniquilada. Varridos do Mopa. O que deu tão errado na execução dessa franquia agrícola lá no RN? Bom, o grande erro de cálculo, e isso é crucial para a prova, foi ignorar a força e a complexidade política dos povos originários, principalmente os potiguaras. Eles não aceitaram calados. Nem um pouco. A teoria econômica no papel encontrou uma resistência absurda na prática. O fracasso dessa expedição de 1555 é acreditado nas fontes à extrema violência dos portugueses. As tais das exações, né? Isso mesmo, termo ótimo para a prova. Exações praticadas contra os nativos, ou seja, extorsões, abusos sistemáticos, tentativas de escravização. A brutalidade foi o catalisador da revolta. Nossa. Os potiguaras não resistiram de forma bagunçada. Eles se articularam, fizeram alianças com contrabandistas franceses que andavam por lá e promoveram uma revolta tão pesada que inviabilizou a ocupação privada. Então a iniciativa privada faliu mesmo diante dessa guerra. Falhou feio. E isso gerou uma consequência administrativa gigantesca que a banca e Instituto Avalia adora cobrar. Opa, qual é a dica de ouro? Diante dessa falência dupla da iniciativa privada e do risco real de perder o território para os franceses, a coroa teve que intervir. Em 1582, a capitania do Rio Grande do Norte deixa de ser hereditária. E vira capitania real. Exato, é revertida para a capitania real. Caramba! Então, voltando para a nossa analogia corporativa, é literalmente uma franquia terceirizada que deu um prejuízo tão violento e contínuo que a matriz, no caso, o governo português, foi forçada a estatizar a operação. Resumiu perfeitamente. Tiveram que assumir direto porque o modelo privado colapsou. Muito louco isso. E falando em corporações, isso leva a gente direto para o próximo grande choque lá no RN, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses. Eles mesmos. A invasão holandesa no século XVII costuma ser imaginada pela galera como um ataque militar repentino, né? Tipo, navios chegando do nada e atirando. É a imagem de filme que a gente tem. Mas, investigando as fontes, fica muito nítido que foi um empreendimento corporativo meticulosamente planejado. Muito planejado. A gente está falando de espionagem profunda, levantamento de estoque e um financiamento que envolve uma ironia com a Espanha que é absurda. Essa parte do financiamento é genial. A invasão holandesa foi, na essência, uma mega operação de mercado de capitais armada até os dentes. A companhia era de capital aberto. Ações na bolsa e canhões no navio. Literalmente. E para invadir Pernambuco em 1630 e depois subir para o Rio Grande do Norte, eles precisavam de muito caixa. E como eles conseguiram essa grana? Foi com aquele roubo da prata, né? Isso, através do apresamento da famosa Frota de Prata Espanhola.
Em 1627, o corsário holandês Pieter Heijn capturou os navios espanhóis lá no Caribe. Navios abarrotados de prata das Américas. Abarrotados. Foi essa fortuna colossal roubada da Espanha que bancou a invasão do Nordeste brasileiro. E a grande ironia, que cai muito em prova, é que durante a União Ibérica, o Brasil pertencia à Espanha. Gente, que loucura! Ou seja, a própria prata da Espanha financiou o exército holandês que ia tomar os territórios espanhóis aqui no Brasil. É o mercado financeiro da guerra operando, né? E como toda grande corporação entrando no mercado novo, eles não agiram às cegas. Antes de tomar o Forte dos Reis Magos, em 1633, rolou muita espionagem. Sim, espionagem em nível diplomático e logístico total. A história documenta coisas impressionantes. Em 1625, tem o desembarque daquele capitão, o Uziel de Laet, lá na Barra de Cunhaú. Ele não foi lá para dar tiro? Não, ele foi avaliar o potencial. Ele encontrou, acho que, umas 300 caixas de açúcar e muito gado. Foi um levantamento de estoque corporativo mesmo. Para ver se o alvo valia o investimento. Exato. E a parte mais engenhosa dessa estratégia vem depois, em 1628. Essa missão de 1628 mostra a sofisticação absurda do xadrez holandês. Eles levaram 5 líderes indígenas lá da região da Baía da Traição para a Europa. Entre eles, figuras famosas como o Pau Paba e o Pieter Pote. Isso. E o objetivo era imersivo. Essas lideranças foram cristianizadas, mas na fé calvinista, claro. Aprenderam a falar holandês, absorveram a cultura, entenderam a política europeia. Eles estavam criando aliados de altíssimo nível, né? Muito. A Holanda não estava só exibindo eles como troféus. Quando esses caras voltaram para o Brasil anos depois, eles atuaram como tradutores, diplomatas e comandantes militares. Eles conheciam a selva e a mente do inimigo europeu. Exatamente. Esse preparo prévio explica muita coisa. Quando os holandeses finalmente decidem atacar e tomam um forte em 1633, a expansão foi fulminante. E a primeira ação deles, logo depois de tomar o forte, ilustra perfeitamente como essa inteligência diplomática virou um terror militar puro. Sim, a marcha para o Engenho Ferreiro Torto. Isso. Eles marcharam direto para lá. E não foi só tomar a propriedade. O dono, o Francisco Coelho, a família dele e todos os escravizados foram dizimados. Foi um recado de sangue. O domínio holandês começava com levantamento de dados, mas se consolidava pelo medo absoluto. E essa ocupação violenta culminaria em episódios ainda mais sombrios lá na frente, no colapso do domínio deles. Não dá para analisar esse período sem dissecar os massacres de Cunhaú e Uruaçu. Impossível. Esses eventos são marcos históricos. Para quem precisa ter os detalhes precisos em mente para a prova, a cronologia é crucial. O primeiro grande massacre foi em Cunhal, em julho de 1645. Julho de 1645, anotado. Durante uma missa, soldados holandeses aliados a alguns indígenas locais trancaram as portas da capela. O padre André de Soveral e cerca de 70 fiéis foram assassinados de forma brutal. Uma atrocidade. E aí, meses depois, em outubro de 1645, o terror se repete no massacre de Uruaçu. Só que dessa vez envolveu prisioneiros de guerra que estavam sendo transferidos do forte. Que os holandeses chamavam de Castelo de Saulen, né? Exato, Castelo de Saulen. Foi um extermínio com requintes de crueldade absurdos contra a população e os cativos. O que torna esse capítulo tão profundo é o desdobramento mais recente, já no campo religioso. Em 1998, o Vaticano, com o Papa João Paulo II, beatificou 30 dessas vítimas. 2 de Cunhaú e 28 de Uruaçu, certo? Certinho. E entender os critérios dessa beatificação é importante para as questões mais aprofundadas. Por que só 30 se morreram tantos? Tem uma lista de requisitos aí, né? Sim, 3 requisitos muito específicos para alguém ser considerado mártir nesse contexto. Primeiro, o indivíduo precisava ter morrido especificamente defendendo a fé católica. Porque, no fundo, era também uma guerra religiosa entre o catolicismo ibérico e o calvinismo holandês. Perfeito. Segundo, ter passado por tortura ou suplício extremo. E terceiro, e talvez o mais contraintuitivo no meio de uma guerra,
não oferecer resistência armada na hora da morte. Nossa, ou seja, a aceitação passiva do sacrifício. Exato, o que contrasta demais com a brutalidade armada que definia aquele século, né? Com certeza. E falando nessa geopolítica armada, o domínio holandês ruiu não apenas por causa da brava resistência luso-brasileira nas batalhas tipo Guararapes. Teve uma engenharia financeira por trás desse colapso também. E como teve. O declínio da Companhia das Índias Ocidentais no Nordeste é diretamente ligado a uma mudança na diplomacia da Europa. A virada de chave acontece em 1648, com a Paz de Münster. 1648, mais uma data-chave. Esse tratado foi monumental porque a Espanha reconhece, finalmente, a independência da Holanda. Acaba a Guerra dos 80 anos. Então a invasão do Brasil, que era parcialmente para atacar a Espanha, perdeu sentido estratégico. Perdeu totalmente. Com a paz declarada, a dinâmica econômica girou. A guerra deixou de ser lucrativa para os acionistas, né? Deixou. Passou a ser vista só como um ralo de dinheiro. E é aí que entra o papel fatal do Banco de Amsterdã. O todo-poderoso da época. Ele mesmo. O Banco de Amsterdã, que era o grande motor financeiro, retirou seu capital das companhias de comércio, secou completamente o financiamento da companhia. E sem grana para pagar mercenário, navio, munição, a operação aqui no Brasil foi asfixiada. Exato. A queda foi um misto de derrota militar no terreno e falência na matriz europeia. O fim definitivo se consolida com a rendição na Campina da Taborda, em 1654. Mas o selo diplomático oficial demorou mais um pouquinho, né? Demorou. Só vem com a Paz de Haia, em 1661, onde a Holanda assina a desistência formal, mas cobrando umas indenizações pesadas de Portugal. Pois é, e o problema é o cenário que ficou para trás. Quando o Antônio Vaz Gondim assume a missão de governar e reconstruir o RN no pós-guerra, o negócio era pós-apocalíptico. Ruína total. População dizimada, engenhos destruídos. E o gado roubado. O projeto do açúcar no litoral colapsou, forçando uma mudança dramática. A colonização finalmente deu as costas para o mar e marchou para o interior, para o sertão. A pecuária foi o grande motor dessa expansão. Foi, rasgando caminhos. Mas a economia precisou se apoiar em dois pilares bem peculiares que o pessoal às vezes esquece de estudar: o fumo e o algodão. Muito importante lembrar deles. Qual era exatamente a função comercial do fumo nessa nova economia? Olha, o fumo lá no interior não era para o mercado de luxo europeu como o açúcar, tá? O papel dele era bem mais pragmático e, honestamente, sinistro. Ele virou moeda de troca, não foi? Literalmente uma moeda forte no comércio transatlântico de seres humanos. Era um produto plantado para ser trocado por mão de obra escravizada na costa da África. Caramba! A qualidade do fumo no destino era super apreciada no tráfico negreiro. Isso criava um ciclo onde a agricultura local sustentava a reposição de escravizados para a colônia toda. Mas, enquanto o fumo alimentava esse tráfico, o algodão é que ia criar uma das conexões mais surpreendentes da história global com o sertão potiguar. Ah, o algodão é fenomenal. O nosso famoso efeito borboleta do episódio, né? Como que a independência lá dos Estados Unidos, no final do século XVIII, acabou ligando as máquinas da Revolução Industrial Inglesa com o semiárido do RN. É um encadeamento incrível. A Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, tinha teares mecânicos que comiam algodão no ritmo absurdo. E quem fornecia isso eram as 13 colônias americanas. Exato. Mas aí, quando explode a Guerra de Independência deles em 76, os portos americanos são bloqueados. O fornecimento de algodão para a Inglaterra sofre um apagão imediato. E a Inglaterra, desesperada, procurou onde? No mundo tropical. Eles precisavam manter as fábricas rodando. E o sertão do RN, que já estava sendo ocupado pelo gado, se revelou perfeito para o algodão arbóreo. O algodão mocó? Esse mesmo. Ele é resistente à seca, tem uma fibra longa de altíssima qualidade. A guerra lá nos Estados Unidos gerou um boom econômico repentino aqui, transformando os sertões em polos de exportação de peso para abastecer as fábricas na Europa. É mole. É impressionante observar isso. E claro, né, onde tem dinheiro e rota comercial fruindo, o Estado precisa criar seus tentáculos burocráticos para organizar e cobrar imposto. Principalmente cobrar imposto. Com certeza. O que leva a gente à estruturação administrativa do território no século XVIII. Organizar aquele interiorzão vasto
não foi aleatório. Tinha uma regra clara. E essa regra despenca em prova. A galera precisa ficar atenta. Como que a coroa estabelecia a presença lá? A regra de ouro da administração colonial portuguesa é a distinção cronológica entre a cruz e a coroa. Explica melhor isso. O território era dividido basicamente em freguesias e vilas. As freguesias eram divisões religiosas, paróquias administradas pela Igreja Católica. Tá, e as vilas? As vilas representavam o poder civil, a estrutura administrativa, jurídica e política do Estado. Era o embrião dos nossos municípios atuais, sabe? Com Câmara e Pelourinho. E a dinâmica de expansão ditava o quê? Que as freguesias quase sempre vinham antes das vilas. Era muito mais barato para o Império mandar só um padre primeiro, erguer uma capelinha, reunir a população e fazer um censo. Para depois, só quando a região já tivesse rica e consolidada, investir pesado na instalação formal de uma vila civil. Exatamente. Primeiro organiza as almas, depois a máquina de impostos. Nossa, genial e maquiavélico. E o mapa da criação dessas primeiras vilas no RN conta visualmente essa interiorização, né? Conta certinho. A cronologia mostra a vila de Estremoz sendo erguida em 1760, construída em cima da antiga aldeia de Guajiru. Bem no começo do processo. Logo em seguida, em 1761, vem a vila de Porto Alegre. E mais para o final do século, acompanhando as rotas do gado e do algodão, surgem a Vila Nova do Príncipe em 1788. Que é a atual cidade de Caicó, no Seridó. Isso. E no mesmo ano, a Vila Nova da Princesa, hoje a cidade de Açu, consolidando ali o domínio no Vale do Açu. É o desenho perfeito da interiorização. E olha, se eu puder sintetizar a lição mais valiosa dessa revisão toda para quem está na reta final para o Instituto Avalia, abandonem a visão isolada dos fatos. Conectar os pontos é o segredo. Crise asiática de especiarias que trouxe a cana para cá. E foi a União Ibérica e a Prata Caribenha que trouxeram a guerra para os holandeses atacarem as praias potiguares. Exato. E depois foram as decisões lá do Banco de Amsterdã que determinaram o fim desse mesmo conflito. E claro, os tiros na Revolução Americana encheram o sertão de algodão. Quando você domina essa cadeia de causa e efeito, decorar a data vira consequência, porque tudo passa a fazer sentido lógico. Fica infinitamente mais fácil de acertar a questão. E essa lógica destrói as armadilhas de prova. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento para a galera que está acompanhando, que amarra lá o comecinho com a sofisticação da resistência. Manda ver. Voltando lá em 1628, quando a espionagem holandesa levou o Pieter Pot para a Europa, cara, imagina a trajetória desses líderes. Eles cruzaram o Atlântico, viveram nas maiores cidades da Europa, aprenderam a ler, a escrever em holandês, debateram política, teologia. E entenderam toda a engrenagem militar deles. Isso. Quando eles voltaram para o Brasil, não eram meros peões. Eram diplomatas, intérpretes, negociadores. Essa realidade histórica desmantela de vez aquele mito do nativo ingênuo, passivo e isolado. Que foi uma narrativa muito conveniente criada pelos colonizadores, para justificar o massacre. Exatamente. A história real prova que as lideranças locais eram atores políticos formidáveis, lendo as intenções da Europa e tomando decisões complexas de guerra e aliança num tabuleiro muito perigoso. O passado é sempre muito mais inteligente do que o resumo simplista sugere. Sem dúvida nenhuma. Então, que essa reflexão inspire os estudos focados no edital, mas também o nosso respeito pela profundidade gigantesca da história do Rio Grande do Norte. Valeu por estarem com a gente e até a nossa próxima análise.